Oi, eu sou o professor Lindenberg do curso Exatas. Nós vamos falar agora sobre potências e é um assunto simples, mas muito útil. Olha aqui, ó. Imagine que você queira representar o produto de termos repetidos. Eu tenho, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Essa forma ela fica muito extensa, então a gente procura uma maneira de representar esse termo que se repete. E para indicar a quantidade de vezes que esse termo aqui se repete, a gente coloca aqui uma quantidade de vezes. Ó. Como o 2 se repete 4 vezes, a gente representa 2 com o 4 lá em cima pendurado. O nome que se dá, que esses termos aqui recebem, é o seguinte. O que está aqui embaixo, como está na base, é chamado de base. E aquele termo lá de cima, que está aqui pendurado, né, é chamado de expoente. Expoente. De forma geral, pessoal, uma potência ela tem o seguinte formato. Ó, A elevado a M, na qual a base B é o número que se repete. A vezes A, vezes A, vezes A. E M é a quantidade de vezes que esse termo se repete. O termo se repete M vezes. Sei lá, se o expoente for 5, 5 vezes, se for 10, 10 vezes e assim vai. Notem o seguinte, ó, que isso aqui, pessoal, é apenas uma notação, uma forma diferente de apresentar um produto. Estou questionando isso porque, por exemplo, ó, se eu tenho uma potência 3 elevado, vou pegar um número menor, 3 elevado a 4, isso aqui é uma representação de um produto de termos repetidos. Se eu quero calcular o valor da potência, eu tenho que sair desse formato e migrar para o formato de produto. Ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 1, 2, 3, 4 parcelas, 4 fatores 3 aparecem no produto. Então, 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, a potência 3 elevado à quarta, 3 elevado à quarta é igual a 81. Beleza? Isso aqui é a potência. Para eu calcular a potência, eu tenho que mudar para o formato de produto e calcular o valor. Vamos analisar agora alguns casos onde se aplica essas ideias. Observe o seguinte. Se eu tenho o produto x vezes x vezes x vezes x vezes y, isso aqui ó, é um produto de termos repetidos que pode ser apresentado na forma de potência. Ó. O x se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então, isso aqui é x elevado à quarta. O y se repete 2 vezes. Então, isso aqui pode ser representado como sendo y elevado ao quadrado. Eu tenho um produto. Então, esse produto aqui fica ó, x elevado à quarta vezes y ao quadrado. Então, você vai ver muitas vezes esse tipo de expressão. Se eu tivesse, por exemplo, 3 vezes z vezes x vezes y. Como é que fica representado isso aqui? Ó? Uma outra forma de apresentar é o seguinte. Ó, eu tenho 3 vezes 3, que é 9, ou 3 ao quadrado, vezes o z só aparece uma vez, então fica o z. X vezes x é x ao quadrado vezes y. Olha o detalhe. Quando você tem uma potência de números repetidos, você pode colocar direto 9. Mas como eu não sei quanto é o x, eu posso representar no formato diferente. Aí que está a ideia. Ó. A vantagem da forma de potência é que, sem você saber o valor, você não sabe o valor, mas consegue apresentar de forma mais compacta. Esse aqui é um caso onde a gente utilizou letras, né? Não sei quanto é que é x, certo? Então representa a forma de potência. Quando você cria um objeto matemático com uma ideia de potência, você fica pensando, para que serve isso, né? A realidade, pessoal, a ideia de se criar a notação de potência é porque a partir dela você consegue facilitar uma série de cálculos. A partir dela você pode visualizar algumas propriedades. E nós vamos falar agora sobre as propriedades de potências. Propriedades, tá certo? As propriedades que nós vamos avaliar, inicialmente, consideram a base igual. Bases iguais. Então, se eu tenho duas potências, um produto de duas potências de bases iguais, o primeiro caso seria o seguinte, ó. Se eu tiver, por exemplo, 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à sexta. Eu tenho uma multiplicação de duas potências que eu verifico que as bases são iguais. O que a propriedade vai dizer?
que o produto de potências de mesma base eu posso escrever da seguinte forma, repetindo a base e somando os expoentes, ficando 2 elevado a 11. De forma geral, a gente apresenta assim, para um número qualquer A elevado a um número qualquer M, se eu tiver o produto, ó, A elevado a M vezes A elevado a N, isso aqui é A elevado a M mais N. Ou seja, nós temos aí uma representação diferente, ó, ou melhor, uma forma de apresentar esse produto, arrumando, ajustando, compactando. Essa é a ideia da propriedade, mas o que eu quero que você entenda é que nem sempre você vai chegar a um número, mas você consegue fazer uma transformação, você sai de um formato para o outro. Outra propriedade, semelhante a essa, onde você considera bases iguais, é o seguinte, ó, se você tiver, por exemplo, 5 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado, vamos colocar um número maior aqui sim para ficar positivo, 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 2. Eu tenho uma divisão de potências onde as bases são iguais. Perceba que essas propriedades que nós estamos apresentando aqui agora, ó, elas só se aplicam se as potências tiverem bases iguais. O que eu faço? Uma divisão de potência onde as bases são iguais, eu posso repetir a base e subtrair os expoentes, ficando 5 elevado a 6. De forma geral, essa propriedade aqui, ó, ela pode ser apresentada assim. Se eu tenho duas potências, uma potência A elevado a M dividido por uma potência A elevado a N, ó, como as bases são iguais, eu posso escrever da seguinte maneira, A elevado a M menos N. Divisão de potências de mesma base. O que eu posso fazer? Eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. Vamos fazer agora algumas questões para a gente visualizar melhor como se aplicam essas propriedades. Vamos para alguns exemplos. Veja comigo. Imagine que eu tenho a seguinte situação. 3 vezes x à quarta, vezes, eu vou colocar como um ponto aqui, ó, vezes 2x elevado à quinta. Para eu efetuar esse produto, o que eu posso fazer? Ó? Nota que a multiplicação aqui, apesar de estar representado, isso aqui é uma multiplicação e aqui também. Eu tenho números e letras se multiplicando. Pessoal, quando eu tenho um número e letra, eu posso multiplicar número com número, letra com letra e efetuar as operações que forem possíveis. Né? Ó, aqui, ó, 3 vezes 2 eu consigo multiplicar, que é 6. Agora vai ficar x elevado à quarta vezes x elevado à quinta. Esse produto aqui, pessoal, ó, x elevado à quarta vezes x elevado à quinta, já cai na situação de produto de potências de mesma base, tá vendo? Ó? As bases são iguais. Quando as bases são iguais, o que eu posso fazer? 6 vezes x elevado a 4 mais 5, 9. Eu posso somar os expoentes. Um outro exemplo. Se eu tiver, por exemplo, olha que coisa interessante. Aqui vem um exemplo curioso que eu acho bem interessante ser observado. Ó. Imagina que eu tenho um retângulo, vou colocar aqui uma coisa mais retangular. Um retângulo que a base mede 4 metros e a altura 3 metros. Quanto é que fica a área desse retângulo? A área de um retângulo é o produto da base pela altura. Vamos multiplicar aqui, ó. A área do retângulo fica base 4 metros vezes a altura 3 metros. Aí eu tenho uma situação semelhante àquela, onde eu vou ter número, letra com letra. O expoente de cada letra, apesar de não estar representado, é 1, ó, tá certo? Então fica como? A área é igual a 4 vezes 3, 12, m vezes m, e o expoente é 1. A área fica 12 metros, repete a base, a multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base ao quadrado. É daí onde vem a história do m ao quadrado, o m ao cubo. Quando você multiplica a mesma potência, né, as bases são iguais, você repete a base, soma o expoente. No caso de volume, vai ficar m vezes m vezes m, 1 mais 1 mais 1, né? 1 mais 1 mais 1, 3, e m ao cubo. Está aí uma aplicação para a primeira propriedade, propriedade de potências, produto de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base. Vamos para um exemplo. Eu tenho, por exemplo, 2 vezes x elevado a sexta vezes y à quarta, dividido por, vou colocar aqui um número maior em cima, vamos colocar 6, dividido por 2x ao quadrado, y à quinta. Tá certo?
Divisão de potência de mesma base. Fique muito atento. Aqui eu tenho produtos, só multiplicações em cima. Ó. Multiplicação, 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 multiplicação embaixo. Em cima e embaixo eu tenho multiplicações. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a divisão aqui, ó, entre números e depois a divisão entre as letras. Ó, e as letras de mesma base, as potências de mesma base. Ficando 6 dividido por 2 dá 3. Dividindo x à sexta por x ao quadrado, como eu tenho bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Ó. X elevado a 6 menos 2. Y elevado à quarta dividido, essa barra de divisão aqui, ó, dividido por y elevado à quinta, vai ficar y elevado a 4 menos 5. E essa potência ali, ó, fica 3 vezes x elevado a 6 menos 2, que é 4, y elevado a 4 menos 5, que é menos 1. Se eu tinha 4 e tirei 5, é porque eu fiquei devendo 1, com certeza, né? Daí, ó, uma aplicação. Tem uma questão que a FUVEST colocou, que eu acho muito interessante, que fala sobre, que se utiliza essa propriedade, né? FUVEST. Olha o que a FUVEST pediu. Ela pediu que você calculasse a metade de 2 elevado a 22. Alguns candidatos dividiram 22 por 11, ou colocaram embaixo. Tem várias formas de se errar isso aí. Mas para se fazer corretamente só tem uma maneira, que é a seguinte. Ó. Aqui você vai interpretar o que significa a palavra metade. A palavra metade significa o quê? Dividir por 2. Então, a metade de 2 elevado a 22, eu vou pegar 2 elevado a 22 e dividir por 2. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. O que a gente deve fazer? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Vai me dizer, professor, mas não tem expoente no 2 não. Tem sim, ó. O expoente é 1. Apenas não está representado. Vai ficar 2 elevado a 2 menos 1, que é igual a 2 elevado a 21. O que é interessante, pessoal, dessa questão é porque você consegue notar que o seguinte, a resposta de fato é 2 elevado a 21, mas de cabeça, você visualizar que 2 elevado a 21 é a metade de 2 elevado a 22, fica difícil, porque a notação ela não é tão intuitiva para valores muito grandes, não é isso? Então, uma questão bem interessante onde você aplica a propriedade da divisão de potência de mesma base. A próxima propriedade é a potência de potência. Quando você tem aqui, ó, uma potência, por exemplo, deixa eu colocar primeiro com um número, né? Depois a gente coloca a formalização. Eu tenho, por exemplo, 5 elevado ao quadrado elevado à terceira. Cuidado, para ser uma potência de potência, para se aplicar a propriedade que a gente vai ver agora, eu tenho que ter dois parênteses, né? Tem que estar, o número da base tem que estar entre parênteses. E esse 5 elevado a 2 elevado a 3 é igual a 5 elevado a 2 vezes 3, que é 5 elevado a sexta. De forma geral, ó, se eu tenho uma potência qualquer, A elevado a M elevado a N, isso aqui é A elevado a M vezes N. Essa propriedade aqui é muito útil, pessoal, porque ela serve para fazer algumas transformações em alguns problemas bem interessante. E olha o que eu quero destacar com ela em um bizuzinho que sai dela aqui bem rapidinho. Ó. Uma coisa que você pode perceber, verificar. Eu sei o seguinte, que A elevado a M vezes N é a mesma coisa de A elevado a N vezes M, ou seja, a posição em que está o produto não vai alterar. M vezes N é igual a N vezes M. Então, A elevado a M elevado a N, olha que coisa interessante. Isso aqui é igual a A elevado a N elevado a M. Você consegue permutar, trocar de posição os expoentes sem alterar o resultado final. Isso aqui é muito interessante. Em algumas questões vai ser bem útil, principalmente questões que envolvem logaritmo, né? O estudo de potências, pessoal, potências e raízes vão ser muito necessários porque eles vão servir como base para problemas de matemática, física e química e também no estudo de logaritmo mais à frente. Vamos ver alguns problemas envolvendo essa propriedade. Uma aplicação, um exemplo, né, que a gente pode verificar seria o seguinte, ó. Eu tenho eu tenho x elevado ao quadrado elevado à terceira. Isso aqui, ó, pode ser apresentado como sendo x elevado a 2 vezes 3, que é x elevado a 6. Mas percebe o seguinte, ó, tem uma situação que é, muitas vezes você entre parênteses, você vai ter vários fatores, não só um. E com base naquela propriedade, você consegue fazer uma ampliação, ó, da ideia. Então, por exemplo, ó, a observação, que é também uma outra propriedade, uma expansão da propriedade,
é que se eu tiver assim, ó, A, por exemplo, A elevado a x vezes B elevado a y vezes C elevado a Z, tudo isso aqui elevado a m. Como é que fica? Assim como no caso de quando você tem uma parcela só, se você tiver 3, 4 ou quantas fores, o expoente multiplica o expoente da primeira, multiplica o expoente da segunda e multiplica o expoente da terceira, ficando A elevado a x vezes m vezes B elevado a y vezes m vezes C elevado a z vezes m. Ou seja, o expoente que está fora do parênteses multiplica todos os expoentes dentro dele, né? Das parcelas dentro dele. E isso, ó, a gente pode perceber no seguinte exemplo, que vai aparecer com certa frequência. Você tem, por exemplo, 2x elevado à quinta vezes y ao quadrado e você quer levar isso aqui à terceira, por exemplo. Como é que eu faço? O primeiro recebe o expoente, ó, 3 vezes 1, 3, ficando 2 elevado à terceira, x elevado a 5, o expoente multiplica, ó, 3 vezes 5, 15, x elevado a 15, fazendo direto, y elevado a 2 vezes 3, 6. Beleza? Tá aí, ó. Essa ideia de potência ela vai se expandindo um pouco mais quando você faz aplicações em álgebra. Vamos ver uma aplicação dessas duas ideias numa situação, um problema que envolve o cálculo de força elétrica. Nós temos agora aqui uma situação onde vamos aplicar aquelas propriedades que nós vimos anteriormente. Você tem aqui a fórmula para o cálculo da força elétrica entre duas cargas pontiformes, bem pequenininhas. Então você tem aqui os valores de K, que é 9 vezes 10 a nona, Newton, Coulomb, metro quadrado, que eu não coloquei. A carga 1, que é 2 microcoulomb, e a carga 2, 3 microcoulomb, e a distância entre as cargas, 6 milímetros. Vou colocar aqui um número para dar um valor mais arredondadinho. Vamos colocar 2 milímetros e aqui 4 microcoulombs. Por partes. Para a gente resolver esse problema, o que incorre? O que vai acontecer? Ó? Substituindo os valores. O K, que é 9 vezes 10 a nona. Q1, que é a carga 1, 2 microcoulomb. O que esse Uzinho quer dizer? O U quer dizer 10 a menos 6. Tanto em cima quanto embaixo. Ó. 10 a menos 6 coulombs. 2 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 6. E o Mzinho é o mili, né? 10 a menos 3, então 2 vezes 10 a menos 3 e aqui menos 6 metros. Substituindo fica o K, 9 vezes 10 a nona, 2 microcoulomb. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 6, a carga 2, 4 vezes 10 a menos 6, e dividido pela distância ao quadrado, que é 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Olha aí, ó. De cara, a gente se depara com uma potência de potência aqui. Continuando as contas, eu tenho números, aí tenho potência de base 10 e números que não são potência de base 10. Eu vou separar aqui, ó, efetuar, não vou nem fazer o cálculo não, vou só deixar do lado do outro. Ó. 9 vezes 2 vezes 4 vezes 10 elevado. Eu tenho agora as potências de base 10, ó. Tenho 10 a nona, 10 a menos 6 e 10 a menos 6. Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base, ó, e somo os expoentes. Somar aqui, no caso, vai ficar negativo, né? Somando com menos 6 é menos 6, somando com menos 6 é menos 6. E aí embaixo, como é que fica? 2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 a menos 3 elevado a 2. Olha, aquela propriedade que a gente falou anteriormente, o 2 vai receber esse expoente, 2 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 2, que é menos 6. Continuando as contas, ó, o que a gente pode fazer? Vamos deixar esse 2 em cima, deixar do jeito que está para cancelar. 9 vezes 2 vezes 4 vezes 10 elevado a 9 menos 6 é 3. 3 tirando 6, você fica devendo 3. Fica 10 a menos 3 sobre 2 elevado a 2 é 4 vezes 10 a menos 6. Aqui eu posso cortar, né, esse 4 para facilitar minhas contas. E continuando, ó, 9 vezes 2, 18. Agora aqui, ó, divisão de potência de mesma. Muita atenção nisso, ó. Eu repito a base de cima, repito a base e subtraio os expoentes, né? Os expoentes, ó. Vai ficar menos 3 menos o menos 6. Muito cuidado, ó. Esse menos aqui é da propriedade. Ficando 18 vezes 10 elevado a menos vezes menos
esse produto de termos iguais aqui vai ficar mais, e vai ficar menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 dá 3 positivo. Dá mais 3. Ficando 3. A força elétrica, né? Ela seria 18 vezes 10 a terceira newtons, tá bom? Tá aí, ó. Uma questão onde você aplica aquelas duas propriedades. Outra propriedade importante é a do expoente negativo. Ó. Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a menos 2. Esse expoente negativo, pessoal, que aparece aqui, ele muda a base, né? Ele inverte a base. Então, 5 elevado a menos 2 pode ficar escrito assim, ó, como sendo 1 sobre 2 elevado à quinta. Professor, de dia que aparecer esse 1, pessoal, aparece porque aqui, ó, apesar de estar representado, tem o denominador 1. Todo número pode ser escrito como sendo dividido por 1, não é isso? Então, 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 5 ao quadrado, que fica 1 sobre 25. Um detalhe interessante é o seguinte, ó, se eu tiver uma fração, por exemplo, 3 sobre 2 elevado a menos 3, por exemplo, aqui, pessoal, o expoente negativo ele vai inverter toda a fração. Fica mais fácil até de visualizar, né? Porque eu sei quem está em cima e quem está embaixo. 3 sobre 2 elevado a menos 3 fica 2 sobre 3 elevado a 3 positivo. E aquela propriedade que a gente viu, né? Que o expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Nesse caso, ó, quando eu tenho uma fração, multiplica tanto o numerador como o denominador. Ficando 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3. E nota que o expoente que era negativo ficou positivo por causa da inversão. 2 elevado à terceira é 8. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 8. 3 elevado à terceira é 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Tá aí, ó, uma aplicação dessa propriedade. Muito interessante. Uma coisa que a gente pode visualizar a partir daquela propriedade é por que um número elevado a zero dá 1. Um número que não seja zero, né? Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Observe o seguinte, ó. Como é que eu faço para verificar que a elevado a 0 é 1? Vamos fazer essa demonstração aí. A elevado a 0 pode ser entendido como sendo a elevado a 1 vezes a elevado a menos 1. Concorda comigo? Se eu multiplicar, ó, o produto de potências de base iguais, repete a base, soma os expoentes. Quando eu somar 1 e menos 1, vai dar 0. Agora veja comigo. A elevado a 1 vezes a elevado a menos 1. Eu vou virar ficando 1 sobre a elevado a 1. Que na realidade, ó, multiplicando frações, a elevado a 1 vezes 1 é a. 1 vezes a elevado a 1 é o próprio a. E a dividido por a é 1. Conclusão que a gente tira, ó, é que a elevado a 0 é 1. Desde que o a seja diferente de 0. Porque se ele fosse 0, ficaria 1 sobre 0 e não daria certo. Não existe fração com o denominador 0. Está aí uma aplicação daquela propriedade do expoente negativo. Vamos falar agora sobre um negócio chamado potência de ordem superior. É muito importante que você saiba isso, por quê? Porque é diferente. Ó. Se você tem a elevado a m elevado a n, é uma coisa totalmente diferente de a elevado a m elevado a n. Totalmente assim, né? A forma de fazer o cálculo é diferente. Observe um exemplo. Se eu tivesse 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, como é que eu faria isso aqui? Eu multiplicaria os expoentes, 2 vezes 3, 6, ficando 2 elevado a sexta, que é 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, certo? Já esse negócio aqui, ó, sem o parênteses, é chamado de potência de ordem superior. Isso aqui é uma potência de potência, aquilo lá é uma potência de ordem superior. Ficando 2 elevado a... E como é que eu faço esse cálculo, professor, da potência de ordem superior? Neste caso, pessoal, você faz primeiro a potência de cima, não multiplica, você faz a potência, ó, m elevado a n, para depois desenvolver. Então, se eu tivesse 2 elevado a 3 elevado a 2, ficaria como? Ó, o primeiro passo é calcular essa potência como sendo independente, ficando 2 elevado a 3 ao quadrado, que é 9, e 2 elevado a 9 dá quanto? Ó? 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. São resultados muito diferentes. A potência de potência gera um resultado e a potência de ordem superior geram outros. Outro resultado bem diferente. Nesse momento, nós vamos falar sobre a relação entre o sinal da base, a potência e o sinal da potência, porque surge alguns erros em decorrência disso. Observe algumas situações. Ó.
Perceba o seguinte problema. Se eu tenho, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado e menos o 2 elevado ao quadrado. Qual a resposta de cada um? Perceba, a potência, pessoal, ela só atua diretamente na base. Lembra lá da definição? Quando eu falei a definição, eu disse, olha, a potência atua na base, né? Indicando quantas vezes ela vai se multiplicar. Então, a base é o que está imediatamente ligado à potência. O que não estiver ligado à potência, ou ao expoente, o expoente está diretamente ligado à base. O que não estiver colado, ou ligado diretamente à potência, puder ser solto, não vai ser atuado, não vai ser afetado pelo expoente. Veja comigo, ó. Neste caso aqui eu tenho menos 2 ao quadrado e o que seria a base? A base é tudo que está entre parênteses, está vendo? A notação ela indica, olha, expoente atua em todo mundo que está ali embaixo. E o cálculo disso aqui é o quê? Menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Certo? O resultado final ficou positivo. Já aqui não. O expoente só vai atuar nesse número 2. Ele vai entender que a base é somente o 2. Então, isso aqui ficaria assim, ó, menos, abre parênteses, 2 vezes 2. Eu coloquei o parênteses para facilitar, talvez, a compreensão, certo? Menos vezes 2 vezes 2, 4. Ficaria menos 4. Ou ainda poderia ser assim, ó, esse menos poderia ser interpretado como sendo menos 1, que multiplica 2 ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes 2 vezes 2 dá 4, que dá menos 4. O que você pode fazer direto é o seguinte, 2 ao quadrado, 4, e como o expoente não atua no sinal, passa direto. E aí, vem um detalhe interessante, o aluno às vezes confunde. Ó, se eu tiver 2 elevado a menos 1, isso aqui vai dar menos 2? De forma nenhuma. Aqui eu vou dizer uma coisa que é muito importante. Não existe a possibilidade de eu colocar um expoente negativo e ele mudar o sinal da base, não. O expoente, eu coloquei expoente menos 10, menos 20. O expoente negativo, pessoal, vira a base. Ele não muda necessariamente o sinal, não. O que vai mudar o sinal é se eu for multiplicando aqui, né? Vou multiplicando a repetição do número, uma potência. Se ela tiver um expoente par, o resultado dá positivo. E aí, eu vou falar agora. Note comigo. Sempre, base naquilo que eu falei. Sempre que eu tiver, por exemplo, ó, menos 2 elevado a 20... Eu não sei se vai dar esse resultado, esse número é muito grande, mas eu sei com certeza o seguinte, pessoal, ó, que eu vou ter menos 2 vezes menos 2, 20 vezes. Eu tenho uma quantidade par de vezes. Então, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, e no final, essa potência vai dar um resultado positivo, que eu não sei quanto é, mas eu posso escrever assim, ó, que menos 2 elevado a 20 é igual a 2 elevado a 20. Aqui fica a identidade, ó. Menos 2 elevado a 20 é igual a mais 2 elevado a 20. Sempre que o expoente for par, o resultado dá por. Par, por. Se o expoente é par, o resultado é positivo. Se o expoente for ímpar, professor, se fosse menos 2 elevado à quinta potência. Olha, se o expoente é ímpar, menos. Se for mais, ó, mais 2 elevado à quinta, continuaria mais 2 elevado à quinta. Para fechar, expoente par, o resultado da potência, eu não sei quanto vai dar, mas sei que vai dar positivo. Se o expoente for ímpar, continua o sinal da base. Se for menos, fica menos. Se for mais, fica mais. Beleza?